boa tarde a todos. A gente está dando sequência ao conteúdo de Direito das Coisas. Hoje a gente vai entrar em alguns exemplos da parte de Direito de Vizinhança, né? Eu estou projetando aqui para vocês alguns deles, né? São exemplos específicos que estão previstos no Código Civil. E só para recapitular, antes da gente entrar nessa exemplificação de alguns desses casos, não pretendo tratar de todos, vou relembrar aqui que a gente falou sobre uma situação bem geral, né? O Código Civil não traz disposição expressa sobre esses exemplos aqui, tá? Mas são todos casos de direito de vizinhança, tá? Problemas de poluição visual, poluição sonora, questão de animais, a gente vai ver no exemplo do condomínio que tem afetação direta, tá? Mau cheiro, odores, são todos exemplos que se enquadram aqui nessa parte de direito de vizinhança, tá? A maioria das ações hoje gira em torno do que a gente chama de ações de dano infecto, né, ou de enunciação de obra nova. No CPC de 73, ela estava expressamente prevista no artigo 934, tá? Não tem um correspondente específico, não é mais uma ação tipificada, digamos assim, no Código de Processo Civil. E, além disso, a gente tem também algumas tutelas específicas, como, por exemplo, a ação de fazer, ou principalmente obrigações de não fazer, né? Essas são as principais categorias processuais que vocês vão encontrar nas discussões relativas ao direito de vizinhança, tá? Dito isso, aí eu passo aqui para alguns exemplos, peço que vocês, para acompanhar, se possível, né, verifiquem no Código Civil, nos artigos que estão sendo, não projetados, né, mas os que estão sendo especificados aqui no material de aula, tá? Então, o primeiro exemplo, que é bem simples, diz respeito às árvores limítrofes, tá? Que são situações em que o vegetal, né, a árvore, ele está próximo ou até faz divisa entre as propriedades limítrofes. E aí aqui a gente tem uma discussão que acaba acontecendo porque, dependendo de como for feita a conservação, né, você pode estar gerando problemas para o seu vizinho, né? Então, eu tenho a questão dos frutos, eu tenho também a questão dos galhos e das próprias raízes, né? O Código Civil é bem didático quanto a esse ponto, tá? Ele, no começo do artigo 1282, ele traz expressamente que a árvore pertence àquele que tem o tronco, né, do seu lado. Então, se você tem raízes passando para o lado do vizinho ou galhos, isso não caracteriza que a propriedade da árvore seja compartilhada. Então, a árvore só é considerada propriedade comum quando ela está na linha divisória, ou seja, uma árvore que realmente faz divisa, porque o seu tronco passa na linha divisória, tá? E a partir daí o Código Civil dá para vocês a diferenciação do que se faz, né, do que se fazer quando houver mau uso da propriedade e intervenções que causem certo prejuízo, né? Então, basicamente, o código diz: raízes e ramos das árvores que ultrapassem a extrema do prédio, ou seja, a linha de divisão do prédio, elas podem ser cortadas até o plano vertical divisório, né, pelo proprietário do terreno invadido. É lógico que aqui vocês precisam ter aquela cautela de não fazer nada sem ter uma autorização, né, ambiental. Tem que pedir para o órgão ambiental uma autorização aqui, senão, né, vocês correm o risco de ter um problema de serem autuados e se for o direito administrativo, às vezes, tem restrições quanto ao corte e a poda de determinadas árvores. A gente tem isso aqui, por exemplo, com as mangueiras em Belém, né? Você precisa de autorização prévia. Então, aqui é uma correspondência entre o Código Civil e as normas administrativas, tá? Mas, por lei, né, você não precisa tolerar que as raízes e os ramos de uma árvore ultrapassem, né, de um terreno para o outro. Você pode pedir que haja uma restrição aqui, que seja feita a poda da árvore, para que ela não te incomode com a queda de galhos no teu telhado, a queda de frutos, ou, por exemplo, as raízes que podem estar levantando aí o teu terreno, danificando o piso e outras coisas mais, tá? Então, faço a ressalva apenas de que
apesar de ser uma norma de direito privado do Código Civil, ela sofre interferências do direito administrativo. Então, não pense que seria tão simples assim se a gente estiver tratando de uma mangueira, por exemplo, uma mangueira que está dentro do terreno do vizinho que tem galhos passando para outro terreno. Né? Vocês precisam ter autorização prévia para fazer qualquer tipo de intervenção. E aí, o segundo ponto que tem correlação aqui, em relação ao direito de vizinhança, é a questão dos frutos. Né? Então, os frutos, enquanto pertencerem à árvore, estiverem aderidos à árvore, né? Ou seja, o acessório segue o principal. Então, os frutos são do proprietário da árvore. Da feita que eles caem no terreno vizinho sem que tenham sido colhidos previamente, eles pertencem ao dono do terreno onde caíram, tá? Basicamente, essa é a norma do Código Civil, tá? Um segundo exemplo que vale a pena mencionar, e eu estou projetando aqui um esqueminha, um desenhinho, está previsto no artigo 1285 do Código Civil, que é a passagem forçada, tá? Então, no caso da passagem forçada, eu peço que vocês tenham um pouquinho de atenção, porque aqui existe uma diferença, tá? Do ponto de vista até da natureza jurídica do Instituto, tá? Não confundam a passagem forçada, tá, com a servidão de passagem. Passagem forçada é instituto previsto no Código Civil, no artigo 1285, está expressamente previsto na lei. Ela ocorre sempre que o proprietário de um imóvel não tiver acesso para via pública, seja uma rua, seja uma vicinal, né? Aqui no desenho que eu estou mostrando para você, eu estou projetando um determinado imóvel que não tem acesso para a via pública, tá? E o que diz o código nessas questões? O código diz que o dono do prédio que não tiver acesso à via pública, né, está no 1285, nascente ou porto, ele pode, mediante o pagamento de indenização, constranger o vizinho a lhe dar passagem. E aí é lógico que existe uma questão técnica aqui, por onde vai passar, né? De que forma isso vai ser estabelecido. Então, lembrem dos princípios que eu dizia, que eu discorria na aula anterior, que estabelecem que, primeiro, né, a solidariedade e a função social da propriedade, e, em segundo, a vedação do enriquecimento sem causa. Então, o princípio da solidariedade ou da função social da propriedade asseguram ao dono do prédio que não tem o acesso a que ele tenha o acesso à via pública, né? E o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa estabelece que como o vizinho que está sendo penalizado porque vai ter que dar a passagem, né, não foi o causador do problema rigorosamente, né, pensando num exemplo que eu estou dando aqui sem que eles tenham correlação, ele não é obrigado a suportar simplesmente uma limitação ao direito dele. Então, ele tem direito a ser indenizado. Né? É nessa linha que se constrói o raciocínio que está previsto no artigo 1285, né? E aí, lógico, que o código vai estabelecer alguns critérios, o constrangimento vai se dar no imóvel que tenha, que se preste de modo mais natural, né, e de modo mais fácil a essa passagem, tá? E existem outros desdobramentos, seria interessante aqui se a gente pudesse fazer uma atividade com pesquisa sobre o assunto, mas isso a gente pode voltar depois para vocês verem como a passagem forçada ela ocorre de fato, né? Nos casos práticos, tá? Isso é diferente, eu já antecipo, né, daquilo que eu dizia para vocês em relação à servidão de passagem, tá? Enquanto a passagem forçada, pelo próprio nome, né, dá para estabelecer, ela é forçada, numa servidão de passagem, que é direito real sobre coisa alheia, você tem uma situação um pouquinho diferente. Porque o que você tem aqui é um acordo de vontades. As partes estabelecem, por meio de servidão e uma remuneração prévia, que um vizinho vai dar passagem ao outro vizinho, porque isso é cômodo, isso é economicamente rentável e assim sucessivamente, tá? É só vocês imaginarem uma escola, né? Tem várias escolas dentro da cidade de Belém que foram, ao longo do tempo, o cenário ideal é que você compre o terreno, né? Então, escolas que só tinham acesso por uma via, o movimento de carros é muito grande, e aí a escola vai e consegue fazer com que o acesso se dê por duas vias, né? Por trás da escola e pela frente da escola. Isso muitas vezes não acaba não sendo possível pela compra dos imóveis,
mas você negocia uma faixa, um corredor, até mesmo sem rigorosamente adquirir o imóvel, você adquire o direito de passar, né? E faz uma melhoria no imóvel do vizinho. Então, é uma servidão, tá? Isso é um exemplo diferente do que o que está previsto no Código Civil aqui no artigo 1285. A servidão de passagem vai ter outra tipificação e outro enquadramento, tá? Vou avançar mais um pouquinho, se vocês tiverem dúvida podem colocar no chat, ou então pedir a palavra que a gente tira a dúvida com toda certeza. Tá? Bem semelhante à questão da servidão da passagem forçada, né? A gente tem o exemplo da passagem de cabos e tubulações, tá? E aí eu vou para o artigo 1286 e o 1287. Percebam que todos esses dispositivos falam em indenização, né, desvalorização daquilo que sobra. Neste caso específico aqui, o que eu tenho são serviços de utilidade pública que são proveitosos aos proprietários vizinhos. Então, vejam mais uma vez a questão da solidariedade, da função social da propriedade aqui, né? Então, você acaba sendo obrigado a permitir a passagem de cabos e tubulações, porque isso é uma questão de utilidade pública, e você merece ser indenizado quando isso acontecer, tá? Esse é mais um exemplo de restrições decorrentes do direito de vizinhança. Eu vou avançar mais um pouco aqui. A gente tem uma quarta situação, que é a questão das águas. Percebam, o que eu estou tratando aqui não é de desvio natural de águas ou de escoamento artificial, tá? Eu estou tratando de casos aqui em que a água naturalmente corre, né, de um prédio para outro. Então, em terrenos com declividade acentuada, isso é muito mais perceptível, né? E o que o Código Civil estabelece é que o dono do prédio inferior, ou seja, aquele para onde a água está correndo, ele é obrigado a receber a água que corre naturalmente, tá? Ele não pode realizar obras que embaraçem esse fluxo, fazendo com que, por exemplo, essa água fique empoçada no terreno do vizinho, né? E a mesma coisa acontece de maneira inversa, né? O dono do prédio que está acima, né, e que recebe a água, ele não pode criar, de certa forma, um embaraço, fazendo com que o volume de água que escoa seja maior, seja mais forte, né, causando uma série de transtornos para o prédio que está recebendo esse fluxo de água da chuva, principalmente, tá? E aí o Código Civil vai estabelece uma série de situações para esses desdobramentos, né, que podem acontecer, tá? E aí aqui eu só estou destacando na imagem para vocês uma situação em que eu tenho um curso natural, né, tá do lado esquerdo da projeção, e três imóveis, né? O exemplo aqui mostra que o proprietário do terreno superior, ele desviou o curso d'água, fazendo com que ela fosse represada, como se fosse um lago. Mas isso cria, de certa forma, um escoamento, né, para o terreno inferior. Então, nesse caso, como é um desvio artificial, o proprietário do terreno inferior não é obrigado a receber essa água. Então, ele pode ajuizar uma ação, né, pleiteando danos pela mudança desse curso d'água e os transtornos que isso está causando, tá? Então, é só um exemplo para vocês pensarem como é que as coisas podem se desenrolar. Aqui, eu tenho um slide que mostra para vocês alguns conceitos, né? Esse tópico trata especificamente do limite entre prédios e o direito de tapagem, tá? O prédio aqui não está sendo visto no conceito de construção, né? Pode ser apenas o terreno, tá? Quando o Código Civil trabalha com o conceito de prédio aqui, ele está indiretamente trabalhando com construção, edificação, é o imóvel na prática, né? Edificado ou não, e e aí você tem outros aspectos que são importantes aqui na conceituação, né? O limite é a linha que divide e demarca os terrenos. A gente falou isso já no exemplo que a gente deu da questão das árvores, tá? E a tapagem é o direito que o proprietário tem de cercar o seu terreno, né? A gente pode cercar ou murar o nosso terreno para impedir o acesso de outras pessoas, para estabelecer qual é a linha divisória do imóvel, e aspectos que decorrem dessa situação, entendeu? Então, você tem direito de
identificar onde passa a linha divisória do seu imóvel, e se você não quiser que as pessoas acessem ao seu imóvel, você tem direito de cercá-lo ou de murá-lo. Isso é o direito de tapagem, tá? E aí, aqui onde entram talvez as principais questões relativas ao direito de vizinhança, né? O direito de tapagem, né? Ele é o que gera a maior parte dos problemas, porque gera divergência entre os vizinhos, né? Gera brigas. E aí, consequentemente, você acaba tendo um maior volume de ações judiciais nesses casos aqui, tá? Aqui eu estou dando para vocês um critério que o artigo 1298 traz sobre como se faz a divisão de um terreno quando a gente não sabe onde é realmente o limite, tá? Mas isso aqui é uma questão bem específica, então eu vou até passar. Se vocês quiserem, eu volto depois. Aqui tem uma projeção, estou dando o blog aqui, a fonte, que é um pequeno resumo, só tenham cuidado com a questão da atualização, né? Muitas vezes a legislação ela atualiza e os exemplos ficam defasados, tá? Então só tomem cuidado com isso. A Cristiane faz uma pergunta aqui. E a questão das calçadas que ficam dentro da linha do imóvel de um indivíduo que não quer, por exemplo, que seja usada para a passagem de outros? Pois é, Cristiane, a gente precisaria enfrentar essa questão com um exemplo mais específico. Se tu quiseres detalhar o teu exemplo, eu posso tentar te ajudar, né? Mas uma pergunta mais genérica, eu diria o seguinte: a calçada ela não corresponde ao terreno, porque ela é via pública, né? E aí, se você tem, por exemplo, uma passagem para chegar numa casa que está nos fundos, né? Aí você tem que ver de que modo essa passagem foi estabelecida. Se ela é a passagem que eu acabei de tratar, a passagem forçada, porque o imóvel de trás não tem saída, ou se foi pago um valor pelo proprietário de trás para ter uma segunda alternativa de saída, e aí isso daí é uma servidão de passagem, né? Mas uma calçada, como a gente conhece aqui, a que tem na frente da minha casa, na frente da casa de vocês, o que está na via pública, né? Isso é infraestrutura pública, não é direito privado, não é o direito privado que regula, né, esses institutos, tá bom? Se você quiser falar no microfone, você tem a palavra. Se você quiser escrever também, eu volto depois e leio aqui a tua dúvida, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho. Bom, as limitações ao direito de construir, elas visam esse regramento das relações entre os vizinhos, né? Tem relação tanto com a superfície, o subsolo e o espaço aéreo, né? Você tem coisas interessantes aqui para a gente conversar, porque a legislação não avançou nesse ponto. Eu digo para vocês, por exemplo, o seguinte: imaginem que eu tenho um projeto aqui para colocar energia solar na minha casa, né? E aí o terreno do vizinho é vendido e eles resolvem construir um prédio. Então, a minha dúvida aqui para vocês, né, é como é que a gente regula esse direito, né, de eu poder receber a luz do sol uma boa parte do dia no meu telhado, já que eu estou, inclusive, investindo dinheiro para poder baixar minha conta de luz, né? Existe algum limite para o prédio do vizinho que vai sendo levantado? Então, essas são questões que o direito tem dificuldade de responder, porque elas não estão nem previstas na lei e tem uma série de desdobramentos aqui, né? Então, eu não vou entrar nesse nível de complexidade dos exemplos, mas estou deixando aqui para reflexão de vocês, né? Daria um bom TCC, por exemplo, pensar esse assunto. As normas que estão no Código Civil, elas não são as únicas, já disse isso para vocês, tá? A gente tem que levar em consideração o plano diretor, regulamentos administrativos, as instituições normativas e dispositivos infralegais que tratam das normas para construir, né? Mas, em geral, né, a gente tem alguns limites que a gente pode colocar como sendo limites ao direito de construir, né? Aquelas limitações que são contratualmente estabelecidas, né, os regulamentos administrativos que falam sobre higiene e segurança, os direitos de vizinhança, e aí a gente está falando especificamente aqui do artigo 1299 do Código Civil, né, e a questão da função social da propriedade, tá? O código fala basicamente que eu posso construir da forma que eu quiser, desde que eu respeite o direito dos vizinhos e o que está estabelecido na legislação administrativa, né? Então,
Tem alguns nomes mais complexos aqui, alguns termos mais técnicos, eu vou só exemplificar, tá? O primeiro deles é a questão do estilicídio, que na prática, traduzindo para vocês aqui, é você permitir que a água da chuva que cai no teu telhado, ou melhor, impedir que a água da chuva que cai no teu telhado vá parar no terreno do vizinho, né? Então, o artigo 1300 do Código Civil diz: o proprietário pode construir de maneira que o seu prédio não despeje águas diretamente sobre o prédio do vizinho, né? Tem algumas obviedades aqui, diria eu para vocês, né? Isso é lógico, né? Até porque a água ela pode estar produzindo algum tipo de dano com essa queda constante para o terreno do vizinho, tá? Direito à privacidade é outro importante aqui que tem que ser protegido, né? O Código Civil vai impedir, por exemplo, que você construa janelas ou faça eirados, terraços, varandas a uma distância menor do que 1,5 m do terreno do vizinho, porque você está, na prática, dando acesso, né, à vista, né, do teu vizinho, e isso, de certa forma, fere aí a privacidade, né? E o Código Civil avança nesses exemplos, né? Existem várias situações. Eu vou, antes de avançar aqui, vou só voltar para ler uma pergunta da Adrilene. Professor, e o poste de energia que a Celpa colocou literalmente na minha calçada? Então, Adrilene, aqui a gente vai ter que ver o que diz a norma administrativa que regulamenta, por exemplo, a passagem de cabos e tubulações numa via pública que eventualmente está limitando o teu direito, por exemplo, de ir e vir. Vamos supor que o poste impede que o carro de vocês entre na tua propriedade, que é a mesma dificuldade que a gente vê em relação a árvores, às vezes, né? Às vezes a árvore está antes da própria construção do prédio. Aí o projetista faz o prédio de uma forma em que ou entra o carro, né, ou fica a árvore, né? Então, essas são questões delicadas, não é só de direito de propriedade e direito privado. Direi eu aqui que são normas de direito administrativo que estão correlacionadas com a questão da utilidade pública, né? Talvez um sacrifício que vai ser imposto a você, o titular do imóvel, por conta de uma limitação em relação ao interesse público, né? Então, é uma questão que precisa ser vista com mais cautela. Eu te diria que a solução para essa questão estaria nas normas administrativas do direito urbanístico e do direito administrativo como um todo. Então, não saberia nem te dizer em que condições a gente pode questionar, por exemplo, um projeto em que eu te asseguro que um poste que já esteja colocado seria dificilmente removido, né? Mas um projeto em que você tem a programação de colocação de um poste, eu acho que caberia um questionamento desde que você verifique aí qual é o direito de deslocamento que você tem, né, do acesso ao seu imóvel. Vou avançar mais um pouquinho aqui. A questão das obras, né? Existe no Código Civil um prazo para que você reclame de obras que estão sendo feitas em desconformidade com o que estabelece a legislação, né? Aí aqui a gente tem o 1302, tá, do Código Civil, que fala o seguinte: o proprietário pode, no lapso de 1 ano e 1 dia após a conclusão da obra, exigir que se desfaça. Aí ele vai dizer que tipo de obra pode ser desfeita, né? Janela, sacada, terraço ou goteira sobre o seu prédio. Escoado o prazo, ele não poderá, por sua vez, edificar sem atender ao disposto dos artigos no artigo antecedente, nem impedir ou dificultar o escoamento das águas da goteira com prejuízo para o prédio vizinho. Então, vamos pegar um exemplo simples aqui, tá? Você gosta do seu vizinho, tá tudo bem, tudo tranquilo, seu vizinho pede para você deixar que ele faça uma reforma, e nessa reforma o telhado dele tá sendo canalizado para o teu lado, né? Tá caindo água literalmente no teu terreno. Mas é um vizinho que você gosta, tá tudo tranquilo, você não vai reclamar, enfim, não vale a pena, enquanto não estiver incomodando muito, vai ficar. Então, passado esse período de 1 ano e 1 dia, você perdeu o prazo para reclamar, entendeu? Então, se você quiser construir do seu lado e eventualmente você queria ter direito a fazer a mesma coisa que ele, por exemplo, fazer com que a tua água também escoe para o lado dele, ele pode se recusar. É isso que o código está dizendo na prática, né? E você também não vai poder mais dificultar o escoamento dessa água
se isso vai causar um problema agora para o vizinho, porque a obra dele já se consolidou, né? Então, esse prazo, a gente costuma falar, ele é um prazo decadencial. Por isso que é bom você sempre reclamar quando a questão do direito de vizinhança ela estiver acontecendo naquele momento, entendeu? Porque depois que se perpetua, você perde o direito de reclamar. E isso impõe uma certa restrição para você, se você lá na frente quiser fazer algum tipo de obra que pode impactar o teu vizinho, tá? Aí a Rayane fala, aqui vem muitos exemplos que são nossos causos, né? Se vocês quiserem trazer depois os exemplos de vocês, vocês fiquem à vontade. A gente vai ter um momentinho daqui a pouco na aula para vocês poderem falar se quiserem. Né? A Rayane fala que esse é o exemplo do meu vizinho. Pois é, verifica, Rayane, se já passou mais de um ano aí, porque se não passou, a minha recomendação se estiver interferindo muito no direito de vocês, notifica, pedindo para que ele ajuste o que ele está fazendo, e se ele não notificar, aí procuraria um advogado ou a defensoria pública para entrar com uma ação para que ele ajuste, né, a obra dele. E aí o Andrei tem uma segunda pergunta aqui, professor, e se for um problema que começa a causar sério prejuízo bem depois do fim do prazo? Sim, aí você tem, Andrei, outras possibilidades, né? Aí eu vou questionar, por exemplo, o direito administrativo, né? As normas de construir, verificar se o cidadão tem licença, tem alvará, são outros aspectos, né? Eu posso propor, talvez, uma ação de dano infecto, que eu dizia para vocês na aula passada, porque o prédio dele está causando prejuízo para o meu prédio. Então, não necessariamente eu vou fazer ele exigir que se desfaça a obra, né? Como a gente está vendo aqui no exemplo. Eu vou buscar uma outra alternativa, como, por exemplo, mandar com que ele, pedir que o juiz determine que ele coloque uma calha para que essa goteira, no exemplo que eu dei aqui, não caia mais para o meu terreno. Se isso estiver, por exemplo, comprometendo o muro tá rachando por conta dessa água que está escorrendo. Um exemplo, né? Só para não ficar sem dar o exemplo, tá? Aqui é uma disciplina que dialoga com outros aspectos, né? Dentro do direito civil e principalmente o direito administrativo, tá? Já falei para vocês dessa diferença entre direito de vizinhança e servidões. Eu vou voltar mais à frente quando eu for falar de servidão especificamente, né? E aí na aula normal, quando eu tenho mais tempo, eu acabo trazendo isso aqui nos exemplos, tá? Fica aí para vocês, se quiserem, depois a gente volta nesse assunto. Eu vou tocar novamente nisso quando eu estiver tratando de direito real sobre coisa alheia, tá? Aqui, esse quadro que está sendo projetado, ele é interessante porque ele faz uma comparação, bem didático, tá? Mas eu vou passar ele nesse momento também. Aqui teria uma atividade que a gente não vai fazer, só vou deixar ela projetada, e aí eu vou, enquanto a gente conversa, vou interromper a gravação.